Amém? Esta é de longe a geração menos compromissada com sua aliança com Deus. Há uma afirmação do Senhor Jesus onde ele diz: será, eu estou parafraseando, será que quando o Filho do Homem vier, ainda achará fé na terra? E por muitos anos eu imaginava que ele se referia à fé no sentido de crença. Mas ao passar do tempo, ao ver as coisas acontecendo, ao perceber algumas situações, isso foi nos alertando. Sabe, eu sou oriundo de uma geração de cristãos onde o preço não era maior do que a graça de Deus. Eu queria que você repetisse isso: o preço não é maior do que a graça. Como assim, pastor? Nós não víamos distância e nem sacrifícios em servir a Deus. Eu não estou falando para servir, eu estou falando em servir a Deus. Porque para servir a Deus fazemos sacrifícios. Às vezes cansados, às vezes com problemas, às vezes com a mente tão cheia de turbulências. E isso é um sacrifício. Você vir à casa de Deus, adorar, ouvir a palavra, mesmo assim, alguém aqui com certeza já deve ter vindo com dor de cabeça, e cada canção, cada toque doía lá no seu juízo, né, Daguinha? Mas você veio. Eu não estou falando do serviço do sacrifício para servir. Eu estou falando, não vimos sacrifício em servir. Qual a diferença, pastor? É simples. Servir a Deus para nós era prazeroso. Todo desafio para nós era mais uma oportunidade de agradar a Deus. Amém? O ter vitória pela fé não era simplesmente um acontecido qualquer, mas era, almejado por um fato. Gostávamos de dar graças a Deus por tudo. Mas essa geração tem sido uma das mais difíceis de lidar, porque qualquer coisa nova é atrativa. Eu observando o linguajar de hoje, irmãos, por favor, não me tenha como um pastor de uma mente retrógrada. Eu tento ser o mais brando possível, tento enxergar as coisas pela ótica das pessoas. Eu não consigo sempre, mas eu tento. Veja aqui na igreja, os jovens, algumas canções que eles cantam, ritmos que eu não tenho nenhuma afinidade, mas eu não proíbo, eu não acho errado. Os meninos se reúnem aqui sempre para jogar um futebol. Eu nunca disse que não vá. Nos reunimos em grupo aqui para ir ver filme no cinema. Inclusive amanhã estarei indo me recompensar por 2 dias de Enem. Ninguém merece tanta pressão, então vou desfrutar, vou me presentear. Pergunta ao seu irmão, você já se presenteou por alguma coisa? Você sabia que a ciência fala que quando você se sacrifica e você mesmo não estabelece uma meta de bonificação para você mesmo, você finda se desanimando com a rotina? Você tem que botar uma meta, luta, depois estabelece uma recompensa. Amém? Amanhã é dia de eu folgar, dia de eu descansar, relaxar um pouco. Eu vou com os meninos, assisto com os meninos. Já levei... Quem já foi na casa pastoral assistir filme comigo? Filme, não é mensagem, pregação, filme. A gente ri, comer uma pipoca. Uma vez eu cheguei e tinha um deitado no chão.
no meio da sala. Falei, tá bom o negócio aqui, tá maravilhoso. Tá? Eu não tenho problema com isso. Sabe qual é o meu problema? É quando eu descubro cristãos religiosos sem aliança com Deus. Vir por vir, fazer por fazer. E isso, irmãos, nós temos que mudar em nós, porque é uma coisa que vai tomando forma e você não percebe. Sem você se aperceber, você pode se tornar um cristão religioso e nada mais do que isso. E eu vou te afirmar, eu queria que você ouvisse isso em alto e bom som. O Senhor Jesus não se ateve a pregar religião, Ele pregou reino de Deus. E se você não for cidadão do reino de Deus, você não verá Deus. Amém? Por favor, abra sua Bíblia então em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, chamado meu filho amado, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Está certo aqui, pastor? Certinho? Versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Quem achou diz amém. Traz aqui essa moça para ela sair comigo aqui na gravação e ir para a internet. Pode? Pode, irmão? Vai ser mundialmente conhecida por 94 pessoas. Vai ficar famosa por 94 pessoas. Diz assim então a palavra, irmãos. Olha isso. Traidores. Está assim na sua Bíblia? Confere? Sim? Traidores. Obstinados. Orgulhosos. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Esta é a maneira que o apóstolo adverte a Timóteo sobre aqueles que participavam da comunidade cristã, mas não eram cristãos de fato. Participavam da igreja, mas não do corpo de Cristo. Olha o que ele diz aqui, ó, traidores. O que eles têm traído? Têm traído a própria fé. Têm traído o próprio chamado. Têm traído o próprio desígnio. Não necessariamente pessoas que têm um relacionamento amoroso e traem o seu companheiro ou companheira. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da pessoa que trai o seu próprio propósito com Deus. Olha mais. Obstinado. Você sabe, poderia me ajudar na raiz etimológica dessa palavra? O significado dela? O que é obstinado? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? O que é obstinado? O pastor está dizendo ali, a pastora. Teimoso. Mas não é qualquer teimosia, porque tem teimosia que é boa. Por exemplo, eu sempre fui um crente teimoso. Como assim, pastor? Acontecia de tudo para me sair da igreja. Eu era igual cururu, botava para fora e voltava. Botava para fora e voltava. A teimosia do propósito, a teimosia da fé, da crença, da insistência. Como diz a palavra, batei, batei e abre-se-vos-á. Essa é boa, mas não é essa que está falando aqui. Ela está falando do contrário disso, aquela teimosia em fazer o errado. Observe isso. Obstinados o que mais?
orgulhosos. Irmãos, o orgulho é um troço perigosíssimo. O orgulho é capaz de fazer você ser convencido de que mesmo errado, você está certo. O orgulho inverte o sentido real da coisa. Não dá o braço a você nunca. É orgulhoso, é obstinado. O que ele fala mais? E aqui é onde eu considero mais perigoso. Diz aqui, mas, olha a tendência, olha a tendência. Imagina uma balança. Imagine nessa balança duas coisas. De um lado, Deus, representado pela sua palavra. Do outro, as coisas que você gosta, mas que te afastam de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Para alguns não é novidade não, mas talvez você nunca tenha ouvido isso. Existem coisas boas que te afastam de Deus. Olha aí para o seu irmão e pergunta para essa pessoa, o que é, hein? O que é? Aquela coisa que você gosta tanto, mas que rouba sua aliança com Deus. Tira o espaço de Deus na sua vida. Existem tantas, irmãos. Tantas coisas boas, coisas legais, que se fossem usadas na medida certa, até fariam bem a você. Mas que o seu proceder errado para com elas roubam o tempo de Deus. Eu poderia aqui passar uma noite inteira, uma vigília, só dando exemplos. Vamos lá. Vamos começar com alguns só. Não vou passar a noite toda, fique tranquilo. Alguns se assustaram assim, mas fique tranquilo. Só alguns, tá? Mostra para mim teu celular. Mostra aí para mim teu celular. O dobrê está brilhando ali. Mostra aí, eu quero ver, por favor. Pronto. Tem um bichinho aí dentro, na maioria destes, chamado WhatsApp. Que eu uso diariamente. Eu mando mensagem, recebo mensagem, dou avisos, recebo estudo, envio estudo, falo com familiares. Uma ferramenta que aproxima pessoas distantes, mas que afasta os que estão próximos. Porque você fica 40 minutos, não se percebe. Meia hora, 40 minutos voam e você simplesmente não dá conta daqueles que estão próximos a você. Chega ao cúmulo, e isso nós fazemos, e você que é sincero, você vai concordar comigo, ou não. Chegamos ao cúmulo de nos comunicarmos com pessoas da nossa casa pelo WhatsApp. Dentro de casa, um cômodo de distância. Vai almoçar? O outro responde, vou já. Dentro da mesma casa. Pessoas que não conseguem se desgrudar nem na hora de comer. Come com uma mão e com outra assim, ó. Uma habilidade, a pessoa já ficou expert de polegar. É rápido, irmão. Ela faz, você olha assim e fala, misericórdia. Nem os antigos datilógrafos conseguiam ter tanta agilidade e rapidez. Quando é algo produtivo, nenhum problema. Mas normalmente tem roubado tempo, o tempo de sentar, casal sentar para conversar. Conversar o quê, pastor? Bobeira. A coisa melhor que tem de conversar é bobeira. Sentar o casal na área de casa, ao luar, e falar, oi, a lua legal hoje, lua bonita. Você fazia isso quando namorava, e hoje? Quando foi a última vez que você parou para olhar as estrelas? Deitar e olhar para o céu e imaginar figuras nas nuvens.
Quanto tempo faz que você não vai à praia para rir, para bolar na areia? Por falar em praia, é uma outra coisa boa que afasta alguns de Deus. Tem uns certos caboclos que na faixa entre 12, 13 aos 18, 20, que praia é um perigo, meu filho. É melhor você ir para a praia com ele vendado os olhos. Porque para onde ele olha, ele peca. Coisa boa. Praia foi feita pelo diabo, nem para as coisas de Satanás. A praia foi feita por Deus de presente para o homem. Tudo que é belo, Deus fez para o homem desfrutar. Amém? Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Mas observa aqui, está muito claro, Paulo diz, mais amigo dos prazeres, dos deleites. Aquilo que te atrai, aquilo que te pega e te prende. E a palavra de Deus é clara quando ela diz, de quem você é vencido, você se torna servo. E tem gente que já perdeu e não percebe. Perdeu para a televisão, perdeu para a internet. Tem pessoas que simplesmente 1 hora de internet é 1 hora de pecado. Tem um mundo de informações maravilhosas ali dentro. Informações que poderiam fazer você crescer como pessoa, como cristão, como pai, como filho, como esposa, como filha. Tem um mundo de informações maravilhosas, mas tem um outro tanto de informações que só te afastam de Deus, e é nessas onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo. Você está me compreendendo, sim? Veja Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, verso de número 8. Diz assim: acharam, amados? Não ouvi nada, acharam, amados? Esse povo, olha para mim, de que povo você acha que Deus está falando? Ah, pastor, eu sei, aquele pessoal que está lá no... Não. Ele está falando de nós. Esse povo me honra com os seus lábios. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. O que adianta, irmãos? Do que adianta a gente fingir? Por favor, eu vou repetir isso bem devagar. Eu não estou dizendo o que adianta você vir para a igreja. Como eu tenho dito sempre, está escrito no livro de Satanás, capítulo 1, versículo 1. Esse negócio de se é para ficar assim na igreja, é melhor sair. Isso foi o diabo que inventou. Isso não está na Bíblia. Quando eu falo o que adianta, não estou dizendo que não adianta você vir para a igreja, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que adianta você estar na igreja e não mudar. O que adianta você ter acesso a maravilhosas e imensas promessas e não tomar posse delas? Do que adianta você conhecer tanta coisa? Porque há alguns de nós que tem tanta sabedoria, meu filho, você não tem ideia. Tem alguns aqui que se eu chamasse assim, irmão, dá aqui uma mensagem aqui para nós, prega melhor do que eu. Tem outros que não têm costume nem habilidade para ministrar. Mas senta com a pessoa 10 minutinhos para você ver. Você sai cheio de revelação, de coisa boa. Aquela conversa construtiva, aquela coisa que joga você cada vez mais para perto de Deus. Amém?
Você entende isso? Então eu lhe pergunto, o que adianta? Porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Levante a mão quem tem relacionamento amoroso, noivo, namorado, marido, esposa, enrolado, tudinho, levanta assim a mão. Quem tem relacionamento? De namorado a casado, cadê? Levanta bem alto, vamos ver, levanta bem alto. Imagine essa pessoa agora, se você puder, imagine ela. Agora imagine ela olhando para você e dizendo, eu te amo. Mas imagine que você tivesse o poder de olhar dentro da alma da pessoa e você descobrisse que no fundo ela não te ama coisa nenhuma. Ela, que eu digo ela pessoa, não é ela mulher, ela pessoa, homem ou mulher. Imagine que você conseguisse descobrir. Levanta a mão agora, quem se descobrisse uma coisa dessa, na mesma hora acabava com tudo. Podia ser de casamento, ao que fosse. Pastor, levanta assim, pastor, se eu descobrisse que a pessoa não tem um pingo de amor por mim, era assim, ó. Eu ainda mirava, que é para não errar. Vai embora, sai para lá. Deixa eu conferir. Não, acabava na mesma hora, pastor, acabava. Se eu descobrisse que a pessoa não me ama, a pessoa está me usando. E além de me usar, ainda fazer que eu perca o meu tempo. Porque cada dia com a pessoa errada é um dia menos com a pessoa certa. Ainda estou perdendo tempo, rapaz. No prejuízo duplo. Não. E se eu disser para você que essa é a mesma sensação, sentimento que Deus tem quando Ele fala isso? É isso que Deus sente. Está escrito aqui, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sempre houve aquela velha chacota com os pregadores, quando os pregadores mais antigos diziam, Deus quer o teu coração, aí o gaiato gritava, Deus nem é açougueiro. Quando fala coração, ele está falando de vida. Coração longe de mim quer dizer sem aliança. E horrível coisa deve ser. Isso aqui eu falo em teoria, porque eu não tenho essa experiência. Horrível coisa deve ser conviver com alguém que não te ama. Isso deve ser terrível, irmão. Isso deve ser o fim da picada. Deve ser um troço horrível. Você viver dia a dia com uma pessoa que não te ama. Pense num jugo desigual. Esquisito. Mas tem gente que quer tratar Deus assim, irmãos. Fulano, você é crente? Amém. E sua aliança com Deus, cadê? Não, pastor, o senhor sabe, né? Deus entende. Deus entende? Deus entende? É assim que funciona? Dá para você trair alguém, chegar para a pessoa na cara dura e dizer, fulano, você entende, né? É assim que funciona? Se nós não aceitamos, por que Deus deveria aceitar isso? Acredito que você não pensou dessa maneira, né? Se nós não aceitamos, irmão, fala a verdade, só se você for uma pessoa desajustada. Aí eu vou te falar, meu filho, você vai ter um atendimento pastoral comigo, eu vou te encaminhar para um atendimento psicológico, você está meio doente. Se a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu estou te traindo, mas você entende, né? E você fala, entendo? Eu vou falar, que troço é esse, meu filho? Que coisa doida é essa? Onde é que já se viu isso? Estou falando que é impossível casais reaverem um relacionamento? Não estou dizendo isso. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Não em relação só à traição com conotação sexual, mas às vezes traição de confiança é quebrada.
Às vezes você confia na pessoa para fazer uma coisa, ela faz uma outra totalmente diferente e você sofre por isso. Não precisa ser só traição de conotação sexual, não. Qualquer tipo de traição. Horrível coisa é você abrir a caixa de suas emoções para alguém e aquela pessoa não respeitar isso. Não entender que não se faz isso com qualquer uma, a qualquer hora. Confiança é uma coisa delicada, é uma coisa sublime, mas muito frágil, muito tênue. Amém, amados? 1 Pedro, eu estou acabando já. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Porque eu preciso que você saiba desses versículos, irmãos. Eu preciso que você entenda isso hoje. Preciso que você entenda. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. 3:20. Pedro é lá pertinho do Apocalipse. Se você tiver com dificuldade, você vai lá para trás, vem voltando, você acha. Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 20, que diz: os quais, noutro tempo, foram o quê? Rebeldes. Quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Não era esse verso, não? Tá? Eu pedi a pastora para achar para mim o texto que diz, se alguém achar, o pessoal quer ir rapidinho aí, vai me ajudar. Quando o Senhor Jesus disse o seguinte, olha, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Em que sentido, pastor? Jesus disse, eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Se eu pudesse simplificar isso, como é que eu diria? Como foi nos dias de Noé, onde eles só se preocupavam com prazeres, com satisfação. Quero falar especificamente com vocês jovens. Não há nada de errado em vocês brincarem, em vocês pegarem um videogame, jogarem lá, quer dizer, depende das coisas que eu ouvi falar, que tem até jogo que ensina a estuprar, né? Ganha ponto estuprando. Eu não sabia nem disso, mas tem, né? Você imagina o nível que está as coisas, mas tem, tá? Não, estou brincando aqui, me divertindo, não tem problema nenhum. Arejar a cabeça, né? No meu tempo era, como é que era no seu tempo, presbítero? No meu tempo era peão, tá? Tem até um buraco aqui na canela aqui, um peão que eu joguei, o bicho veio de lá para cá e entrou na canela dentro. Tá? Era ioiô, eu era bom naquilo, tá? Pipa, tá? Era de tica. A juventude hoje não sabe o que é viver, não, tá? O que 24, 37? Mateus, capítulo 24, verso 37. Mateus 24, 37. Por favor, eu quero que você guarde esse versículo, isso é muito importante. Eu vou até ler com você. Mateus, capítulo 24, verso 17. Verso? Mateus 24, 37, perdão. Mateus, capítulo 24, versículo 37, que diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha que coisa. Pastor, o que tem de errado em comer? O que tem de errado em casar?
Meu filho, não se trata disso. Ele está falando que as pessoas só viviam para isso. É sempre em busca de prazer, é sempre em busca de satisfação. A pessoa não consegue passar uma hora. Ela tem que estar se alimentando de algum tipo de prazer, tá? Se você disser para a pessoa, olha, fulano, nós vamos fazer um culto, tá? Vai ser 40 minutos de oração de joelho. Você olha lá pro chão. Misericórdia, pastor. Quanto? 40 minutos. Vai de 40 até que horas? Não, 7h45 a gente acaba. Aí a pessoa chega de 7h50. Que é para não ter risco. Porque se a oração atrasar, ela chegou depois. A gente fala assim, irmão, fica de pé. Vamos falar com Deus. Olha, quantos realmente falam com Deus? Deixa eu dizer para você que uma boa parte nem levanta mais. Nem levanta. E se eu fosse pregar sobre levantar, meu filho, você ia ler na Bíblia, levanta-te e anda tantas vezes. Amém? Você ia ver o profeta deitado, dormindo, e o anjo chegando, tocando nele, o quê? Levanta, meu filho, come e vai lá fazer a obra. Então as pessoas estão muito mais apegadas ao ter. É sempre ter, sempre ter. Cada vez mais isso. Sempre prazeres e mais prazeres e mais prazeres. E pouquíssimo compromisso com Deus. E alguns estão agarrados na esperança, falsa esperança, de que o seu conhecimento vai livrá-las. Meu filho, vou te falar uma coisa. Se você conseguir estudar a Bíblia todo santo dia, dia após dia, se você entrar numa escola teológica e se aprofundar, e aprofundar, e aprofundar, e no final de tudo você vai encontrar na própria Bíblia dizendo: a letra mata, o que vivifica é o Espírito. Sabe o que quer dizer isso? Que não adianta o que você sabe se você não pratica. Tanto que você sabe, tanto que você conhece. Quem não te conhece, ouvindo você falar, vai dizer: menino, isso é crente até o tutano. Olha para o irmão aí. Pense. Isso quando morrer vai escorrer azeite. Santo. Pense. Isso é o que as pessoas pensam, mas qual é a realidade? Qual é a sua aliança com Deus? Qual é o seu compromisso? Compromisso com Deus. Eu não estou falando de vir ao culto. Vir na igreja, eu estou te vendo. Participar das orações, eu estou vendo. Participar dos trabalhos que a igreja faz, eu estou vendo. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo sua aliança com Deus, a sua aliança, seu compromisso inquebrável de dizer: te seguirei até o fim da minha vida. E nada, nem a morte. Graças a Deus. Porque quando você casa, o oficiante diz: até que a morte os separe. Tem a possibilidade da morte os separar um do outro. Mas com Cristo, nem a morte. Porque está escrito: o meu justo não verá a morte. Amém? Amém, amados irmãos? E por fim, para a gente encerrar hoje, Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Espero muito que você esteja marcando esses textos e que você volte a lê-los o quanto antes. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí Atos e Romanos, capítulo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Olha, irmãos, oh meu Deus. Olha para mim, André. André que ri quando eu faço isso. Eu queria poder te mostrar como eu estou vendo. Ah, como eu queria. Olha o que ele diz aqui, amados. Olha. Porque o reino de Deus não é, primeiro, comida.
nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? O que a gente mais busca para sobreviver, o que a gente mais anseia para sobreviver. Viva, eu quero ver você viver sem comer e sem beber. Fonte de água. Oh, irmão, meu Deus, eu queria te mostrar isso, eu queria te mostrar. O que mais você luta para ter não é o que tem no reino. O que mais te atribula não é o que está no reino. O que mais você batalha não é o que está no reino, irmãos. Isso é da terra, não é do reino. Alegria, ele diz, paz, alegria, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E quando esse versículo fala ao seu coração, talvez está falando da pessoa mais injustiçada que tem na sua família. E você diz, pastor, como é que diz aí? Justiça? Não há justiça para mim. Por mais que eu faça, não reconhecem. Por mais que eu lutem, não agradecem. Você não sabe do que as pessoas falam e não tem ideia do preço que eu pago. Isso é injusto. Por isso que eu entendo o que você passa. Por isso que eu compreendo como é difícil para você fazer o máximo que você pode. E toda vez a cobrança é a mesma. Nunca tem gratidão. É sempre cobrando. Parece que todos os defeitos do mundo foram reunidos e condensados dentro de você. Porque nunca está bom. Nunca. Você faz uma comida, ninguém agradece. Você limpa a casa, ninguém diz assim, quer ajuda? Vou ajudar. Por favor, nas famílias que tem, não estou generalizando, estou falando especificamente para aquelas pessoas que não têm. Porque tem família que tem. Tem família que o pessoal se ajuda. Mas tem outras que não, que é tudo sobre uma pessoa só. E a pessoa amanhece o dia, ao invés de ouvir a canção dizendo assim, ó, sou grato, Jesus, meu amigo eterno. Não. Sabe o que ela escuta? Lê, lê, lê. Parece que a pessoa nasceu para ser escrava dos outros. Todo dia. E pior, irmãos, que quando a pessoa é empregado, normalmente ela tem um patrão. E em casa é 3, 4, 5, 10. Todo mundo dando ordem, todo mundo quer as coisas. E quer tudo na mesma hora, e quer tudo perfeito. E a pessoa fica lá sufocada, ela fala, pastor, mas é injusto. Aí como é que a Bíblia diz que essa aliança com Deus é justiça? Como é que esse reino de Deus é justiça? Parece incoerente, né? Mas não é. Porque se tem uma coisa que eu sei de Deus, é que Ele não é injusto. Ele não esquece do que você fez. Ele não esquece da sua obra, Ele não esquece do seu amor, do seu sacrifício, do seu serviço. Vamos até instituir uma coisa nova hoje, tá, evangelista? A partir de hoje, obreiros, comigo, viu? Não vamos mais usar essa palavra trabalhar no culto. Vamos mudar essa concepção. A partir de agora é servir. Quando você vai para a igreja, você fala assim, para onde? Vou servir. Eu vou servir ao meu Deus. Eu vou servir aos meus irmãos. Eu vou estar a serviço deles. Amém? Amém? Então ele diz, é justiça e paz. Pastor, eu não tenho um pingo de paz, eu só vivo perturbado. O tempo todo, perturbação. As pessoas me perturbam, as coisas me perturbam, eu me perturbo.
é só perturbação. O tempo todo. Não tem um dia que eu diga assim, não, hoje está tudo tranquilo, não aconteceu nada, não. Todo dia tem uma perturbação. E ele diz mais, e alegria no Espírito Santo. Mas entenda, essa paz de Deus não é ausência de guerra. Essa paz de Deus é estar na guerra confiante nele, sabendo, Deus cuida de mim. Se você sabe, me ajuda aí, irmãos. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Viva assim, querido. Volta a sua aliança com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Diz, olha, Senhor, tá? Deixa eu pegar aqui o pessoal aí da saúde, tá? Pessoal fitness, é assim que fala? Pessoal fitness. Pastor, eu vou lá malhar na academia. Quero corpo saudável. Amém. Tenha um corpo saudável, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não tem problema não. Mas tem pessoas que deixam de fazer qualquer outra coisa porque só faz aquilo. Não tem equilíbrio. Nenhum equilíbrio. Só aquilo, só aquilo, só aquilo. É igual esses meninos, olha para eles aí, olha para eles. Joga um videogame de última geração na mão deles, tá? E eles ficam igual cachorro com fome. Já viu cachorro com fome? Tá? Cachorro com muita fome, ele estranha até o dono, meu irmão. É ou não é? É ou não é? Com muita fome, você bota a comida dele, vai lá tirar para ver. Eu faço, tá? É igual um menino. Tá? Você fala, desliga esse negócio. Não larga o osso de jeito nenhum. É tudo em excesso. É tudo desmedido. E quando você fala assim, e a tua aliança com Deus? Eu tenho apego com Deus. Não, eu vou na igreja. E basta, né, irmãos? Não, não basta. Não sei se eu digo felizmente ou infelizmente. Eu vou usar a palavra felizmente. Felizmente, a salvação é individual. Estou sofrendo, estou com muita dor, não no corpo, na alma, por isso. Mas eu só posso dar conta a Deus da minha própria vida. Então me perdoe, eu não posso ficar para trás com os que ficam. Eu tenho que caminhar até a Jerusalém. E se você diz, olha, pastor, eu também quero. Então, eia, vamos marchar. Vamos até o Senhor.